Esta é a apresentação do trabalho intitulado Análise das melhores condições para a remoção da dipirona sódica pela cinza industrial, o qual possui como autores eu, Luísa Laskowski, a Lorena Pérez e o Lucas Irata Vanzella, e tem como orientador professor Eduardo Pereira e professora Juliana Petrovelli. O trabalho teve como objetivo o estudo dos poluentes emergentes e, mais especificadamente, a dipirona sódica, através do processo de biosolução, com o auxílio da cinza industrial, para estudar a sua efetividade na remoção, então, da dipirona sódica presente em uma solução aquosa. O objetivo desse trabalho foi avaliar a utilização da cinza industrial proveniente da geração de energia elétrica nas caldeiras, na remoção da dipirona sódica, como forma eficaz no controle da poluição de águas. Sabe-se que os contaminantes de preocupação emergente são compostos químicos ou sintéticos e que geralmente não são monitorados pelos tratamentos convencionais, mas que apresentam um grande potencial de causar efeitos adversos no meio ambiente, principalmente afetando a qualidade das águas, a flora e a fauna da região em que eles são descartados. Dentro da classificação dos poluentes emergentes, encontram-se os fármacos, que são um grupo de substâncias químicas, orgânicas ou inorgânicas e que foram desenvolvidas e utilizadas com o objetivo de promover efeitos biológicos específicos. Após o consumo desses fármacos e de sua efetividade, esses fármacos nem sempre são degradados ou tratados nas estações de tratamento de esgotos, e assim eles chegam nos corpos hídricos, contaminando os rios, os lagos e até mesmo as águas subterrâneas. Dentro dos fármacos é que se encontra então a dipirona sódica, que é classificada como um anti-inflamatório com ação analgésica e antitérmica. A dipirona, segundo algumas pesquisas recentes, ela foi classificada como um dos medicamentos mais utilizados na automedicação. E é então pelo processo da biosorção que estuda-se a efetividade da remoção da cinza industrial na retirada da dipirona sódica da solução aquosa. A biosorção, então, é um processo de separação que vai ocorrer a partir de uma ligação de um poluente na fase fluida, chamado de adsorvato, a um material sólido de origem natural, ou biosorvente ou biomassa, e que podem envolver mecanismos de transporte ativo e passivo. A metodologia utilizada nesse trabalho envolveu 4 principais etapas. A primeira etapa foi o preparo do biosorvente. Uma vez recebido a cinza, foi realizada a secagem em estufa para que retirasse toda a umidade presente nela. E a segunda etapa envolveu a caracterização desta cinza utilizando os testes de ponto de carga zero e da determinação do diâmetro médio das partículas. Foi realizada também uma curva de calibração da dipirona sódica, uma vez que a dipirona não pode ser quantificada diretamente. E os testes operacionais, envolvendo o teste de influência de pH na banda de absorção da dipirona, o teste de influência da temperatura, da agitação no meio reacional e também o teste de influência do pH. Os resultados obtidos referentes à caracterização das cinzas foram ponto de carga zero de 10 mais ou menos 0,03 e o diâmetro médio das partículas da cinza de 0,1 milímetro. Na figura 1 está retratado então a cinza industrial após a secagem e o modo que ela foi utilizada após a separação nas peneiras de malha 200. Nos testes operacionais referente à influência do pH sobre a banda de absorção da dipirona, após ter sido estudado que o comprimento de onda no qual a dipirona é identificada no cromatógrafo líquido de alta eficiência é de 290, o teste então com os diferentes pHs de 2 a 13 foi realizado e após as leituras verificou-se que o pH não alterou de forma significativa a banda de absorção da dipirona e assim
pode ser realizado os demais testes. No teste de influência da agitação na remoção da dipirona, foi estudado o processo com agitação de 65 RPM, o qual obteve 67,1% de remoção, e agitação de 130 RPM, o qual obteve 85,44% de remoção da dipirona. Então, conclui-se que a maior agitação estudada de 130 RPM foi o que obteve a remoção mais eficaz da dipirona, muito provavelmente pelo aumento de choque entre as partículas que ocasionou e favoreceu o processo de bioabsorção. Em relação à influência da temperatura, foi estudado a temperatura de 25, 30 e 40 graus, sendo que a temperatura de 25 graus obteve a maior remoção, de 86,05%. Nota-se que as temperaturas estudadas foram muito próximas entre si e que até mesmo as porcentagens de remoções da dipirona ficaram também próximas entre si. Então, escolhendo 25 graus, a gente obteve a maior porcentagem de remoção e esse foi, então, o parâmetro escolhido para os demais testes, assim como 130 RPM de agitação. O teste de influência do pH mostrou a maior eficiência de remoção no pH 12, de 99,55%. Note-se que nos pHs mais extremos, então os pHs mais básicos, obtiveram-se remoções mais altas, de 85,73 no pH 13 e de 90,23 no pH 11. Assim, como conclusão do estudo verificado, obteve-se então a maior remoção da dipirona sódica no meio aquoso com os parâmetros de pH 12, temperatura de 25 graus e agitação de 130 RPM, e que esse processo estudado ele pode ser considerado eficiente na remoção da dipirona sobre essas condições avaliadas.